Bem, senhores, senhoritas, é claro, quando nós estamos tratando de projetos, gerenciamento de projetos e projetos de portfólios, programas e conjunto de projetos, dificilmente a instituição vai ter apenas claro, se é uma organização muito iniciante, pode ser que ela precise de uma quantidade menor de projetos ou até maior, muito grande. Depende do que quer fazer, depende da sua atividade. Se você é uma empresa que presta serviço de obras, por exemplo, cada obra que você vai fazer é um projeto diferenciado, vai ter projeto continuamente e sempre. E dessas formas de fazer seleção de projetos, claro, você pode adotar os critérios que forem mais convenientes, mas tem algumas que nós sabemos, quando você mexe com organizações de um modo geral, algumas que nós sabemos que são bastante indicadas, né? São bastante relevantes. Delas, por exemplo, é aquela feita pelo Kersner, que é bastante interessante. As pessoas, numa organização, eu trabalho numa que tem milhares de pessoas trabalhando, e eles vêm com uma quantidade de projetos que eles gostariam que fossem executados bastante grande, inclusive para planejamento estratégico, ou mesmo para coisa pessoal. Você tem uma quantidade bem grande quando você vai, né, ver a consistência desses projetos, você vai verificar isso, né, através da avaliação de consistência, verificar, né, porque nem sempre é consistente o que é pedido. Por exemplo, eu gostaria de fazer uma obra aqui para gente, no nosso setor, no nosso campo, que custa 45 bilhões. Olha, tem que ter consistência, né? Então, com isso, a gente chegar com os projetos atuais que teriam, né, alguma consistência nessa execução. Feito isso, já que eles têm alguma consistência, não só em termos de orçamento, mas de aplicabilidade, né? Eu posso prever alguma coisa que causa violência para outro ser humano. Não pode uma coisa dessa. Penso que não. Claro, você pode ter projetos que não têm informação. A pessoa quer um projeto, mas não faz sentido, né? Não tem informação sobre aquele tipo ainda suficiente, de forma a definir os critérios apropriadamente. Tá? Então, após a estrutura desse projeto, pode ser que uma quantidade menor fique. Não fique aquele todo lá, né? Agora, quando você vai pegar até o portfólio, em que ele está inserido, né? Em termos de priorização ou mesmo intensidade, né, de gestão que será necessária, pode ser que nem todo projeto dito aqui fique aqui na frente. Fique aqui na frente, né? Tem que falar o projeto, quanto à intensidade de gestão e assim por diante. Depois de passar por esse filtro, estou chamando isso de filtro, talvez o nome não é tão apropriado, mas depois você passaria por outra coisa, né? Falar o balanceamento desse portfólio. Tem que definir o portfólio, ou seja, tem a ver com a organização, com o propósito da organização, e realizar a programação estratégica do portfólio. Então, pode ser que dessa quantidade de projetos, dessas milhares de pessoas que trabalham comigo, as ideias que eles têm, pode ser que não consigamos fazer tudo isso. Natural que não conseguimos fazer tudo isso. Né? Nós tivemos casos de situação de milhares mesmo. Além disso, a gente podia utilizar alguns métodos para poder verificar, né, usando um sistema multicritério, verificando como que eu poderia, quais os critérios seriam isso. Por exemplo, alinhamento, tem alinhamento estratégico nisso? Tem visibilidade política? Quando passo pela matriz Guth, né, que a gente vai discutir isso na frente, sobre matriz Guth, ou comprometimento das partes interessadas, né, ou conhecimento técnico suficiente, ou riscos envolvidos naquilo, né? Então, usando esses métodos multicritério, pode ser que você dê uma refinada naqueles que são mais prioridades.
Isso aí vale para qualquer coisa, vale para qualquer coisa. Inclusive, por exemplo, fazendo obra aqui, um exemplo de obra, você vai ter o valor do investimento. No valor de investimento, ó, tem critério gastar 12 milhões ao invés de 35, né? O retorno econômico, né, anual daquele investimento que você está fazendo, o efeito econômico dessa sinergia como um todo, visibilidade política e assim por diante. Uma série de itens, uma série de itens que podem levar a você a decidir por fazer um projeto de obras ou equivalente, né? Um projeto de indústria civil, de centro de gastronômico, ou fazer a conexão, ou fazer uma marina. O que você pretende fazer, né? E como faria isso? Bem, uma vez que você consegue estabelecer essa lista, você consegue gerar, por exemplo, na programação estratégica do portfólio da sua instituição, o período que eles serão executados e o que será executado. Você também pode definir esse tipo de coisa. Você pode pegar isso do modo geral, como estão o desempenho, esses índices de performance de cada um desses projetos, né, que você está planejando, né? Inclusive em termos de nível de eficiência disso, né? Claro, né? O objeto da reunião técnica, que objeto teria essa reunião que você vai fazer em conjunto, né? E os produtos da reunião técnica, né? O que você pretende gerar com essa reunião técnica? E você podia ter, no caso do exemplo, né? Aqui, do mapa estratégico. Como que o projeto está alinhado a cada coisa dessas aqui, né? Você poderia passar por características, assim, do modo geral. Cada projeto é um exemplo, não precisa ser exatamente com a HP, mas poderia estar incluso, pegando cada características, né? Por exemplo, fortalecer parcerias, ou que características eu pretendo obter e qual deles podia ajudar em cada uma dessas coisas. Claro que eu posso colocar até peso para esse tipo de coisa, desculpe, colocando aqui o peso. Então, aparentemente, essas que estão com notas maiores seriam mais coerentes, né? Pelo menos para os nossos objetivos. Claro que isso aqui não é um número que vai tem que fazer desse jeito. Não. Pode ser que os diretores, né, cheguem a um outro tipo de decisão. Inclusive, se for empresa particular, o dono, o proprietário, eu quero fazer porque eu quero. Simplesmente eu quero. Bem, é ele que financia, ele que banca tudo. Claro que ele tem direito de selecionar o que deseja. Além disso, claro que você pode pegar e colocar isso em escalas dessa maneira para poder facilitar, né? Para poder facilitar a vida de quem está tomando a decisão e como está tomando a decisão. Bom, senhores, então faremos exercícios desse modo reais para que vocês possam aplicar isso de forma efetiva e ter isso como melhor tomada de decisão. Já foi falado com vocês, mas vale a pena retornar, que, por exemplo, a gente pode ter gestão de portfólio usando a HP, que é uma ferramenta que o pessoal respeita muito em todo o mundo, usando a HP, e, claro, os métodos de Kessler são fabulosos, né? Tem aqui um, um link que nós poderíamos até seguir, esse tipo de coisa. Bom, senhores, nos vemos no na próxima apresentação sobre gerenciamento de projetos. Muito obrigado. Até logo.